Capítulo 66, 12 de junho, segunda-feira. Zaque diz que explicará tudo a Zelfa. Lior pede para ser ter fé. Fassur janta com a família de Helga. Nabucodonosor pede um favor às penas. Edissa diz amar Joaquim. Evil diz que Samiram não deve confiar em ninguém. Sag pede para Urzabum tomar cuidado. Samu finge arrependimento e pede perdão a Daniel por ter levado as escravas. Rebeca diz acreditar na inocência de Sag. Daniel diz que Beroso deve ser o responsável pelo rombo nas contas do palácio. Lia ampara Naomi. Em conversa com Matias, Ebed confessa ter se envolvido com Gadize no passado. Amitis diz que dará um jeito de receber a pretendente de Joaquim. Aspenaz avisa que o rei jantará na sala do trono. Matias se revolta com Gadize ao saber que ela já foi noiva de Ebed. Nabucodonosor dá uma bronca em seus familiares. Sag conversa com Urzabum e diz que jamais mataria alguém. Durante o jantar, Evil diz que alguém pode estar roubando o palácio. Beroso se engasga ao ouvir a fala do príncipe. Evil desconversa. Nabonido bebe demais e passa vergonha. Amitis pede perdão ao rei por implicar com Daniel. Fassur fala mal de Joana e Zaque o ameaça. Dana diz que Zaque está diferente. O noivo de Joana avisa que não permitirá que ninguém fale mal de sua amada. Fassur dá em cima de Helga. Joana estranha o comportamento de Matias. Zaque se abre com Zelfa e diz que Acer está vivo. Nabucodonosor vê um vulto em seu quarto e puxa uma adaga. Amitis acorda e eles percebem que é Dalila. Confusa, a moça fica sem entender ao sair do estado de sonambulismo. O rei manda os guardas prenderem. Amitis pede para o rei ter calma com a moça. Sadraque pede para Daniel ajudar Dalila. A costureira pede piedade ao rei. Arioque procura Zaque. Zelfa encontra com Acer no alojamento de escravos. Capítulo 67, 13 de junho, terça-feira. Acer olha, emocionado, para Zelfa. Ilana apoia Joana. Zelfa diz que dará um jeito de Acer ver Joana. Dalila é julgada pelo rei. Ela diz não saber como foi parar no quarto de Nabucodonosor. Beroso avisa que ela precisa morrer. Daniel os interrompe e diz ter uma explicação. Evil comenta com Samiram sobre o desvio nas contas do palácio. Raquel pede para Evil e Samiram ajudar Dalila. Zaque se explica para Arioque. Ele mente sobre um amuleto que foi roubado de Shaim. Urzabum segue para o palácio. Absalom segreda a Nicolau que alguém terá que pagar pela morte de Shaim. Daniel e Sadraque falam que Dalila sofre de sonambulismo. Evil pede para o rei não executá-la. Nabucodonosor avisa que Dalila ficará trancada no calabouço até provarem que ela é sonâmbula. Zelfa procura Joana. Nabonido não aguenta ouvir Belsazar na aula de música. Gadize sente enjoo. Nebuzaradã e Rabissares flagram Joaquim e Edissa conversando. Eles zombam do príncipe. Sadraque avisa que passará a noite na porta do calabouço para tentar provar a inocência de Dalila. Arioque encontra o colar de Shaim no quarto de Sag e é obrigado a ordenar sua prisão. Cassaia conversa com Amitis e diz ter esperança em ficar grávida. Gadize diz estar aliviada por Matias ter descoberto a verdade sobre ela e Ebed. Fassur faz negócios com Tamir e Samir. Evil diz que ajudará Daniel a achar o culpado pelo desvio nas contas do palácio. Lia se salva de um acidente. Helga sente raiva ao lembrar da traição de Shaim. Arioque avisa ela sobre o colar encontrado com Sag. Nicolau procura Fassur e diz estar sendo atormentado pelo espírito de Shaim. Ebed-Meleque pede para conversar com Matias. Raquel visita Dalila na prisão.
Neusta, Nitocris e Samiran falam sobre o sonambulismo de Dalila. Samu e Beroso temem uma investigação às contas do palácio. Ebed diz que Gadize ama Matias. Cassaia pede para Nabucodonosor aceitar a pretendente de Joaquim. Sag é levada para o calabouço. Urzabun se desespera ao saber que a mãe foi detida. Zelfa caminha com Joana próximas ao canteiro de obras dos escravos. Acer e Lior se escondem para observá-las. Joana escuta um barulho e olha na direção deles. Recomendado para você. Capítulo 68, 14 de junho, quarta-feira. Acer e Lior conseguem se esconder de Joana. Urzabun pede ajuda a Daniel. Em conversa com Ebed, Matias diz não ter certeza se ama Gadize. Neusta agradece a ajuda de Cassaia. Arioque avisa ao rei Nabucodonosor sobre a prisão de Sag. Acer oferece ajuda a Lia. Zak mente diz ter certeza que Sag é assassina. Joaquim fica furioso ao saber que o rei aceitou a vinda de sua pretendente. Urzabun agradece o apoio de Daniel. Zak fica tenso ao saber que Zelfa saiu sem avisar. Nabonido se desculpa com Evil pelo vexame dado na noite anterior. Neusta se mostra entusiasmada com a chegada da pretendente de Joaquim. Aspenas cuida de Belsazar. Na prisão, Sag pede para Arioque cuidar de Urzabun caso ela seja executada. Absalom diz que Nicolau precisa esquecer Xion. Zak encontra com Joana e Zelfa. Absalom e Rabi Sares falam sobre a noite do crime. Urzabun visita Sag na prisão. Mesaque diz que ajudará na defesa da adivinha. Elga diz que se livrará das roupas de Shaim. Daniel percebe que o valor cobrado pelas armas feitas na oficina de Shaim começou a mudar. Beroso fica nervoso ao saber que Absalom entregou as contas das encomendas de armas para o governador. Rebeca se irrita ao ouvir Zak culpando Sag. Abednego visita Lia e Naomi. Absalom encontra com Zak e avisa que Beroso quer vê-lo. Gadize procura Ebed e revela estar grávida de Matias. Beroso encontra com Samu-Ramat e revela seu esquema com Shaim. Ele avisa que Daniel precisa morrer. Zak pergunta se Acer já decidiu se quer ou não que Joana saiba que ele está vivo. Capítulo 69, 15 de junho, quinta-feira. Acer diz que abre mão de Joana para que Zak a faça feliz. Beroso ameaça Samu e avisa que Daniel precisa morrer. Ebed se preocupa com a revelação de Gadize. Daniel fica intrigado com a diferença nas contas do fornecimento de armas. Samu-Ramat pede para Darice buscar alguns ingredientes com Zabaia. Zak se declara para Joana. Acer se lembra da família e rumina o ódio por Nebuzaradan. Escondidos, Samu-Ramat e Nebuzaradan se beijam. Arioque vai até a casa de Ravina para dar andamento à investigação sobre a morte de Shaim. Tamir e Samir falam do novo negócio que farão com Fassur. Zelfa critica o sacerdote hebreu. Arioque faz perguntas a Ravina. O general diz acreditar na inocência de Sag. Darice encontra Zabaia e diz ter um pedido de Samu. Zelfa critica o posicionamento de Fassur em relação ao casamento e tranquiliza Samira e Talita. Urzabun toca flauta para Sag na prisão. Samu-Ramat visita a adivinha. Ravina fala sobre o desejo de tornar-se administrador da sinagoga no lugar de Fassur. O sacerdote é convidado para um jantar na casa de Elga. Aspenas avisa que Evil deseja ver Daniel. Beroso pede para Zak fingir que Absalom errou nos cálculos das vendas de armas. Arioque conversa com Aspenaz e diz acreditar na inocência de Sag. Nitocris discute com Anabonido. Evil procura o rei e chama Daniel para falar sobre o roubo nas contas do palácio.
Zack chega em casa e se recusa a jantar na presença de Fassur. Dana incentiva o noivado de Joanna e Zack. Sadraque chega para observar Dalila durante a noite. Ebed chama Gadize para uma conversa. Samurramat inala o incenso e tem alucinações. Sadraque percebe que Dalila é sonâmbula. No alojamento, uma escrava ameaça Lia com uma faca. Capítulo 70, 16 de junho, sexta-feira. Acer salva Lia e Naomi. Sadraque ajuda Dalila a voltar a dormir. Acer volta para o alojamento masculino e comenta com Lior sobre o ataque sofrido por Lia. Ebed tenta acalmar Gadize. Daniel pede sigilo nas investigações. Evil agradece o apoio do governador. Zelfa pede para Nicolau esquecer as palavras de Fassur. Nabucodonosor condena os guardas que permitiram a entrada de Dalila em seu quarto. Ilana proíbe Rebeca de visitar Urzabum. Zack pede para Absalom dizer que errou nos preços dados a Daniel. Matias é avisado sobre um chamado do governador. Dalila agradece a ajuda de Sadraque. Mesaque diz que o problema de Raquel pode ser curado com a fé. A pedido de Berosso, Zack procura Daniel e avisa que Absalom errou nos preços. Zelfa tranquiliza Tamir e Samir. Zabaia entrega os ingredientes solicitados por Samurramat. Neusta é inconveniente com Edissa. Samu afirma que Daniel morrerá em breve. Zabaia humilha Urzabum. No calabouço, Sag grita por socorro. Beroso avisa que enviará Acer para o local da construção da estátua. Gadize não gosta do jeito frio de Matias. Ravina avisa que deseja administrar a sinagoga e discute com Fassur. Matias se apresenta no palácio. Ebed avisa que a pretendente de Joaquim está prestes a chegar. Fassur conversa em particular com Osiel. Ilana pergunta por Rebeca. Fassur vê Joana e fica atormentado. Beroso anuncia que a punição de Dalila deve ser a morte por afogamento. Para ver o resumo oficial completo da semana, clique no link abaixo na descrição do vídeo. Pessoal, não se esqueçam de ativar as notificações. Aqui tem vídeos novos todos os dias. Veja se está recebendo corretamente, se não é preciso que ative as notificações. E só aqui no canal YouTube, os dias da semana são diferenciados pela cor, assim você não se perde. E ainda tem a opção de mudar para o dia desejado da semana. Para isso basta você clicar no horário na frente do dia desejado, que se encontra abaixo na descrição do vídeo. Agradeço de coração a cada um de vocês. Beijos.